Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Tá no ar pela TV Pantanal, mais um programa Opinião. Não há de ver que sextou, rapaz. Sextou, 26 de maio, 23 de 2023. Satisfação estar de volta com você aqui, programa Opinião ao vivo, não é? E hoje a gente vai fechar a semana aqui, em termos de entrevista, não é? Com o deputado federal Fábio Garcia, que está aqui a postos. Tem muita coisa, rapaz, o que tem de assunto lá da nossa querida capital federal, né, lá especialmente do Congresso, e mais ainda especialmente da Câmara. O Fabinho vai estar falando conosco sobre esses assuntos, o trabalho que ele tem, como ele tem votado, tem matéria polêmica, tem arcabouço, que acabou de ser votado por lá, não é? Tem outras questões mais aí, tem também as pautas daqui, que ele está vendo aí, desses assuntos que dizem respeito diretamente ao estado de Mato Grosso, a cidade de Cuiabá. Lembra da lei, daquela questão das PCIHs aí, que foi uma lei da Assembleia, que depois veio o Supremo e depois veio a SEMA e resolveu o negócio de uma vez por todas. Tudo isso, e tem eleições 2024, pensa que não? Paulo, tá cedo ainda. Não vem com essa conversinha não, porque não tá cedo coisíssima nenhuma que, especialmente para jornalista e analista, não tem essa conversa de ser, tá cedo. Mauro Mendes fala assim, Pedro Táxi que tinha essa conversa, eu não vou jantar, não vou almoçar, como é que é, não vou jantar antes de almoçar? Ele falava bem assim, né? Outra frase dele, cada dia com a sua agonia. Pedro Táxi. Fabinho também, ele gosta de falar isso, tá cedo, mas desse estado. Daqui a pouquinho a gente aborda esse assunto aí, ele pode responder o que quiser, obviamente, a gente não vai forçar. Vai forçar um pouco, vai sim, vai forçar, não vou negar, mas, enfim, ele vai responder aquilo que, evidente, é um nome, queira ou não, que está sendo colocado aí, né? É um nome que já houve pesquisa aí apontando que o nome está muito bem avaliado e tem aí um know-how, aliás, afinal de contas, foi o mais votado aí. Foi bem votado, na verdade, né? Porque dos que foram eleitos foi o mais votado. A Rosa Neide teve mais votos que ele, só que a Rosa Neide, por questões aí, não é, lá da coeficiência, a questão das leis eleitorais, a professora Rosa Neide não conseguiu se eleger. Mas assim, o Fábio Garcia vai falar conosco sobre essas coisas todas que estamos aqui abordando e você pode interagir conosco, caso queira, 99932-2529. É o WhatsApp aqui do programa Opinião. Professor Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E assim eu mando um abraço para você que acompanha ao programa Opinião em qualquer canto, acompanhando a gente aí pela internet, não é? No www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação enorme em ter você aqui conosco há mais de 3 anos, bicho. Ao vivo. E lembre-se que no meio do caminho, diria Drummond, havia uma pedra chamada Covid-19 no meio do caminho. A gente passou por ela, graças ao zeloso guardador, estamos aqui. São firmes e fortes, não é? Deputado Fábio Garcia, satisfação em recebê-lo aqui mais uma vez nesta bancada do programa Opinião. Eu vou abrir o programa com uma pergunta bem básica, assim. O que o senhor me diz do seu correligionário Arthur Maia, que agora presidirá a CPMI do 8 de janeiro? Podemos, os cidadãos de bem que querem luz naquilo que houve, naquele fatídico, abominável, condenável episódio de 8 de janeiro, podemos esperar um trabalho eficiente do presidente da CPMI ou o viés ideológico ali pode atrapalhar esses planos aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira, um sextou diferente, né? Aqui nos estúdios, batendo esse papo aí, muito bom com toda a sociedade mato-grossense. Quero agradecer pelo convite. E primeiro, o Arthur é um parlamentar experiente, ele já presidiu comissões importantes
na Câmara dos Deputados, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Câmara dos Deputados, né? Portanto, o que a gente espera, não só eu, mas acredito que a sociedade brasileira como um todo esperamos da CPMI do dia 8 de janeiro, é que os fatos sejam devidamente apurados e, de forma muito transparente, colocados à sociedade, né? A gente quer saber quem de fato estava naquele dia, participando daqueles atos de depredação do patrimônio público, quem foram as pessoas que financiaram, quem foram as pessoas que se omitiram também e permitiram que aquilo acontecesse. E depois de todos esses fatos elucidados, o que a gente espera aí já da justiça brasileira é que a justiça se aplique de forma igualitária a todos pelos crimes que eles cometeram, né? E que não haja, então, diferença da aplicação da lei pela ideologia política ou partidária de cada pessoa. Lembrando que esses fatos do dia 8 levaram milhares de pessoas à cadeia, né? Levaram um governador a ser afastado, levaram um ex-ministro e secretário de Estado a ser preso por supostamente ter se omitido, né, no processo. Portanto, se houverem outras pessoas que tenham se omitido, se houverem outras pessoas que tenham participado, e aí de novo, independentemente da sua linha ideológica, do seu partido político, da sua tendência política, elas precisam ser tratadas com o mesmo rigor da lei. É isso que a sociedade espera. Eu acho que é isso que eu espero também dessa CPMI. Todos nós esperamos que assim seja, vamos aguardar e acompanhar. O brasileiro não é mais bobó, cheira, não. Ele tá, depois que inventaram esse negócio aqui, ó, ele acompanha, o dia que tem sessão, bicho, ele fica o tempo todo aqui acompanhando, passo a passo. Virou assim, ele está, como que está sendo, como é que está dizendo, o que diz A, o que diz B, está acompanhando. Então, além de tudo, ainda tem o povo que está acompanhando pelas redes sociais, isso é muito importante, esse interesse, esse despertar aí por política, né, do povo brasileiro. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas Obrigado. A alegria mesmo de tê-lo mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito com a Obrigado, presença do professor, é senhor. um prazer. Eu vou sair um pouquinho fora, mas não saindo da rota que o senhor tem tomado lá em Brasília. E eu me refiro exatamente à PL 2337 deste ano, que é da sua autoria, que altera a lei número 9.605, de dia 12 de dezembro de 98, para dispor sobre a doação dos equipamentos e maquinários apreendidos em operações de fiscalização e combate ao desmatamento. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito desse projeto e qual é o passo agora que resta a esse projeto, onde ele está, em que lugar que ele está na Câmara Federal, até para que o amigo telespectador possa entender melhor o projeto. Na verdade, o objetivo, é impedir destruição de patrimônio neste país. Quando existe uma operação policial, do IBAMA em especial, para poder tentar combater, né, seja desmatamento ilegal ou seja garimpo ilegal, existe uma prática de queima de patrimônio, né, de maquinários esses que fazem falta em muitos municípios. Portanto, a ideia do projeto é impedir que esses patrimônios sejam queimados e estabelecer um processo. Qual seria a nossa proposta? Seria que, encontrados esses patrimônios, eles sejam retirados dali e entregues à custódia e uso das prefeituras do município. Caso a prefeitura não tenha condições de ir lá retirar, que isso seja oferecido ao Estado, né, para que esse patrimônio possa ser utilizado. Uma vez concluído o processo judicial, que obviamente cada processo de fiscalização desse acaba num processo onde se determina a culpa ou não do proprietário, se houver culpa do proprietário, obviamente aquele equipamento estava ali praticando um ato ilegal, ele portanto fica então em posse da prefeitura até a sua depreciação completa. Não havendo, a prefeitura, o Estado teriam a obrigação de indenizar
né, o proprietário daquele equipamento, né, porque aquele equipamento estava lá funcionando, tiraram dele, ele não era culpado, a fiscalização demonstrou que ele não estava cometendo nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade, portanto ele deveria ter direito de reaver aquele patrimônio, mas não um patrimônio já depreciado, utilizado por muitos e muitos anos pela prefeitura, que ele não valeria mais nada, até porque a gente sabe que o processo no país é um processo jurídico, eles normalmente são muito longos, né? Então quando ele for reaver aquele patrimônio, já virou um ferro velho. Portanto, ele deveria ter o direito à indenização pelo patrimônio que lhe foi tirado por um processo que depois ele foi absolvido, não foi culpado. Mas a ideia central é que a gente deixe de ter essa prática, talvez mais fácil para o fiscal, que é chegar lá, queima tudo, né? E desperdiça um patrimônio que poderia estar sendo utilizado para manutenção de rodovias, para manutenção de ruas, e, portanto, a gente poderia aproveitar esse patrimônio. Lorenberg, me ajuda a lembrar aqui, o Mauro Mendes se posicionou contrário a isso esses dias atrás? Quem foi que se posicionou, que defende que se queima? O Mauro Mendes defendeu que não se queime. Não se queime, não né? Se queime. Quem que defendeu? Teve alguém nessa bancada que falou. O Wilson Santos aqui também defendeu a não destruição, né? Para doar para outra. Eu também sou muito simpático a isso, porque se tem como ser útil para outras pessoas, entidades, associações, enfim, por que não, não é? E aí tem que ter os critérios só, deputado, eu não sei como é que está isso colocado no seu projeto de lei, para, no caso do cara ser absolvido, critérios para avaliar como que eu vou chegar ao denominador de que esse copo lá há 3 anos atrás, ou 5 anos atrás, valia tanto e o que eu tenho que ressarcir um valor condizente. Valor de mercado. No projeto, na verdade, prevê que ele deve ser ressarcido se ele for absolvido no valor de mercado à época do ressarcimento. Então, imagina lá que ele pega uma retroescavadeira, né, com 5 anos de utilização. Então, se ele for absolvido depois de 10 anos, lá ele vai ter que ser ressarcido por valor de mercado, uma retroescavadeira com 5 anos de utilização. Ah, tá. Bom, valor de mercado. Né? Valor de mercado do bem. Tramita onde essa matéria hoje lá? Essa matéria hoje está na mesa diretora para destinar às comissões, né? Ela provavelmente, ela tramitará na comissão de meio ambiente, muito provavelmente, porque trata de crimes ambientais também, e depois deve ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, como quase todas as matérias tramitam pela CCJ. Né? Deputado, olha só, eu vou trocar de assunto aqui. Parece que o senhor, deputado Fábio Garcia, mais outros, arcabouço fiscal. O senhor, Coronel Assis, Juarez, Emanuelzinho, e teve mais um aí que votaram... 4. 4 só? 4 votaram a favor, 3 contra. Por que o senhor votou a favor de uma matéria tão polêmica e que, num momento em que todos os números estão apontando preocupação, para dizer o mínimo aí, né? Ontem mesmo saiu um número aí de estatístico dizendo conta de que o poder, a cesta básica, o preço dos alimentos estão mais caros, no mínimo 2%. E outros, desemprego está aumentando, e por aí vai, né? E o governo precisando... E aí agora o arcabouço fiscal, queria até que o senhor explicasse qual que é a sua visão do arcabouço fiscal, porque o que ficou assim meio que... Claro, eu sei quem defende, né, Lorenberg? Eu sei que Lorenberg já chegou, nós conversando aqui, já chegou a defender, dizendo o texto do arcabouço fiscal, e eu já tenho muita restrição, assim, dizendo, porque assim, se está, e que esses gatilhos principalmente, e outra coisa, condicionado à arrecadação, meu caro, significa dizer que é perfeitamente compreensível um Haddad querer taxar tudo, o PDT lá, o presidente do PDT, que agora é da Previdência lá, defender, né, também agora a volta de CPMF, estão se falando em taxar também o PIX, quer dizer, para ter mais arrecadação, para ter mais argumento, para o governo ter mais acesso à gastança. O senhor não pensa assim? Se não, como que o senhor pensa e o que te motivou a votar a favor desse texto tão polêmico? Bom, Paulo, primeiro agradeço a pergunta, importante, talvez tenha sido a matéria mais importante que a gente tenha votado até agora nessa legislatura, é o novo regime fiscal do Brasil.
né? O professor Lorenberg é um estudioso nessa área e sabe que qualquer país que se preze, queira ser um país confiável, precisa ter algum tipo de regime fiscal, né? Regime fiscal nada mais é um conjunto de regras que dizem qual o limite que um governo tem para fazer gasto público. No caso do nosso país, né, um país muito endividado, e a gente tinha um regime fiscal que eu tive a oportunidade de votar nesse regime no final de 2016, no governo Michel Temer, que chamava teto de gasto. O que dizia esse regime? Bom, o gasto público do governo ele só poderia aumentar pela inflação a cada ano, né? Mas isso teve vida muito curta, professor, né? Quando chegou a pandemia, um evento extraordinário, o que o governo teve que fazer e pedir autorização do Congresso? Olha, nós vamos ter que estourar esse teto de gasto, nós temos muito gasto para fazer com a saúde pública, para conter a pandemia, e eu quero uma autorização extraordinária para gastar mais do que prevê no teto. E aí começou a passar uma boiada, né? Não parou por aí. Somente no governo passado foram 4 projetos que autorizaram gastos fora do teto, né? O programa Bolsa Família foi autorizado para gastar fora do teto. A famosa PEC da transição, que autorizou 145 bilhões a serem gastos fora do teto de gastos, né? O Supremo, por exemplo, disse numa decisão que o programa Bolsa Família não poderia estar dentro do teto, portanto, a gente já não tinha mais regime fiscal no país. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, o fato de não ter o regime fiscal do Brasil faz com que o risco desse país seja muito alto. E isso tem uma consequência. Isso eleva a inflação e eleva a taxa de juros, que é um grande problema para todos os brasileiros. A gente tem um país onde a gente tem um custo muito alto, uma taxa de juros muito alta, e essa taxa de juros acaba afetando o custo de vida do cidadão. Quem paga no final um juros tão alto desse é o cidadão lá na ponta. Ele paga quando ele vai no supermercado ou ele paga quando ele compra um carro ou um apartamento, porque alguém está passando esse custo Brasil aí, esse custo, essa taxa de juros tão alta para o cidadão. Então você já respondeu a minha pergunta quando você mesmo estava comentando. Você falou assim, olha, a gente está num país que as coisas estão aumentando muito, né? O preço de alimento está aumentando muito, que é a famosa inflação. Por que eu votei? Porque a gente quer combater efetivamente isso, a gente quer combater a inflação e a gente quer combater a taxa de juros. E o que diz então esse novo regime? Diz o seguinte, o governo só pode aumentar o gasto público, né, em proporção ao aumento da receita. Quer dizer, o gasto público só pode subir 70% do que aumentar a receita. Quer dizer, o governo vai passar a economizar 30% do aumento da receita para quê? Para pagar dívida, para sair do cheque especial, para que a gente possa ter um país mais saudável financeiramente e que permita fazer mais investimento e permita baixar a taxa de juros. E isso tem um limite ainda, tem um teto. Qual é o teto? 2,5% ao ano. Não pode crescer mais que 2,5% a despesa. Além, mesmo, você imagina só, se a receita cresce muito, o governo não pode, se a receita crescer, por exemplo, vou dar um número aqui, né? 5%, se a receita crescer 5%, o governo não pode crescer a despesa 3,5%. Tem uma outra trava. Opa, só pode crescer 2,5%. Entendi. Né? E, portanto, é uma medida extremamente responsável com o país diante da situação que a gente tem hoje, que é a ausência de um regime fiscal confiável, crível, e é importante para que a gente possa tomar as medidas de baixar a taxa de juros. E hoje, por exemplo, o presidente do Banco Central, que foi colocado ainda no governo anterior, no governo do Bolsonaro, tão criticado por este governo atual, fez elogios ao novo regime fiscal, dizendo, olha, esse regime vai nos ajudar a baixar a taxa de juros e a controlar a inflação. E as pessoas falam assim, professor, mas esse projeto é um projeto da esquerda. Não, esse é um projeto do Brasil. Se a gente for ver como é que os partidos se comportaram na votação, o PSOL e o Rede, que são partidos de esquerda radicais, votaram contra. O PL, que é o partido do Bolsonaro, liberou
a bancada, falou, os deputados, vocês votam como vocês quiserem. E 30 deputados do PL Exatamente. votaram a favor do projeto. Por quê? Porque esse projeto ele foi modificado quando ele chegou na Câmara pelo relator que é do PP. Partido hoje que não é da base do governo Lula. Do Centrão. Foi modificado, foi ajustado, apertou o parafuso do governo, né? O governo começou a ficar muito preocupado porque estava apertando muito. Então é um projeto que eu tenho certeza que vai ajudar a gente baixar a taxa de juros no Brasil e vai ajudar a baixar a inflação. E foi por isso que eu votei no projeto. Explicado, né? Olha, o que houve de polêmica aqui sobre isso, né? Algumas críticas, porque... E sem ouvir a posição do próprio parlamentar, que aqui está a posição do Fábio Garcia, porque ele votou a favor do arcabouço fiscal. Lorenberg, eu falei errado, eu queria só deixar... Eu vou chamar para o intervalo comercial agora, porque estão dizendo que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Mas antes de ir, eu queria só para desencargo de consciência, eu falei errado que nós aqui, outro dia, não faz algum tempo, nós estávamos conversando sobre esse assunto do arcabouço. Eu lembro que você defendia o texto. Era isso? Falei certo então, né? Certíssimo. Então tá, porque senão... O Lorenberg ficava com raiva de mim, falou, não falei nada disso, esse cara fica aí falando, depois fica falando mal de mim. Opinião vai para o intervalo comercial e volta no instante só. Pois bem, cá estamos de volta com o programa Opinião ao Vivo, programa Opinião desta sexta-feira, hoje com o deputado federal Fábio Garcia. Antes de seguirmos aqui com o nosso bate-papo, tem um recado para você, está chegando o grande dia. Neste domingo é decisão. É um dia histórico para a nação mistense. As tigresas estão muito perto do acesso no Campeonato Brasileiro e precisam muito do seu apoio, torcedor, torcedora do Misto Esporte Clube. Depois de vencer o jogo de ida em Uberlândia, as nossas meninas recebem o time mineiro no Dutrinha a partir das 10 horas da manhã com portões abertos. É hora de carimbar o passaporte. E lugar de mistense é no Dutra, domingo, 10 da manhã. Compareça, apoie, faça parte desta histórica conquista. Recado dado, está aí. Estão aí as meninas do Misto fazendo bonito e vão fazer mais ainda com seu apoio no domingo com portões abertos no Dutrinha, certo? Eu vou pedir para o meu caríssimo Lorenberg Alves abrir o bloco de perguntas ao nosso entrevistado desta noite, que é o deputado do União Brasil, o Fábio Garcia. Deputado, eu vou voltar ao nosso último tema, que foi o arcabouço fiscal, no bloco anterior, porque eu tenho uma dúvida. E se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija sempre. Eu, a princípio, percebi que o senhor era contra o arcabouço fiscal. Se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo. E depois o senhor passou a defendê-lo. Para justificar o meu argumento, eu fui pegar um dos discursos que o senhor fez em plenário, e eu estou me referindo exatamente breves comunicações. Isso. Naquele momento, o senhor fez um discurso sobre o arcabouço fiscal. Eu não vou ler o trecho que o senhor já falou aqui para nós. Permita só ler só um trechinho abaixo. Além do senhor falar tudo isso que o senhor falou no discurso aqui, também, o senhor disse o seguinte: é extremamente necessário que nós tenhamos um novo regime fiscal confiável. Eu tive a impressão que aquele projeto mandado pelo governo não era ainda confiável. Precisamos acabar com essa história de obrigar o poder público a aumentar o seu gasto. A cada ano, em pelo menos 0,6% mais a inflação. Não tem cabimento nós obrigarmos o governo a gastar mais. Nós quem? O Congresso? Exatamente, o Congresso. Esse projeto tramitou no Congresso. Eu fui, de todos os 513 deputados, o quarto deputado a apresentar o maior número de contribuições ao regime fiscal. Eu apresentei 6 emendas para poder modificar o regime fiscal. Alguns dos temas que eu tratei nas minhas emendas foram acatadas pelo relator, melhorando o projeto, né? Outras não.
E eu fui um crítico e sou um crítico de um dispositivo que tem nesse arcabouço fiscal, nesse novo regime, que diz o seguinte, o crescimento da receita vai obedecer a uma banda. Essa banda é um piso de 0,6% mais inflação e um teto de 2,5% mais a inflação. Eu sou contra o piso. Eu sou contra o piso. Eu acho que o gasto da administração pública, ele precisa ser racionalizado e qualificado. Portanto, dispensa para mim piso. Se houver necessidade de gastar de verdade e tiver dentro do teto, se gasta. Se não houver necessidade, não se gasta. Esse é o meu pensamento. Agora, nem tudo na vida a gente consegue na perfeição. Então, a gente precisa tomar a decisão. Eu acredito que um país sem regime fiscal como a gente tem hoje é um país que sacrifica a inflação e a taxa de juros. E ter este regime é melhor do que não ter. Portanto, no final, na hora de tomar a decisão, eu votei pelo que eu entendo que seja melhor ao país. Né? Sobre o temor, professor, de que esse novo regime leve a uma tributação, a que o governo venha a aumentar impostos, eu quero deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, eu sou de um partido que tem até 3 ministérios no governo federal. E fui perguntado se eu gostaria de ter algum cargo no governo federal. Eu, na minha entrada, disse, eu dispenso qualquer espaço neste novo governo, porque eu quero manter a minha independência de posicionamento. Porque eu cheguei aqui com um compromisso, que é votar aquilo que seja bom para o Mato Grosso, para o Brasil e ter independência de votar contra qualquer retrocesso que tenha nesse país. Portanto, se houver qualquer projeto de aumento de impostos que tramite pelo Congresso Nacional, e eu lembrei o Paulo aqui, qualquer projeto de aumentar imposto ou modificar imposto tem que obrigatoriamente passar pelo Congresso. Eu vou votar contra, porque eu acredito que não é o caminho para o país. O Brasil já tributa 34% do seu PIB. Isso quer dizer o quê? Que de um ano, 4 meses o brasileiro trabalha para pagar imposto. Nós temos uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Portanto, eu não acredito que o caminho para o Brasil seja aumento de imposto, mas sim é buscar eficiência, buscar reduzir privilégio, reduzir custo desnecessário. Portanto, quero deixar muito tranquilo. Né? Primeiro, se o governo estiver pensando em aumentar imposto, vai ter que passar pelo Congresso. E se passar pelo Congresso, vai ter a minha oposição. Né? Para que a gente entenda que votar o regime fiscal é uma responsabilidade com o país. A gente espera, na verdade, que agora com todos os gastos controlados, é importante que se diga, né? Todos os gastos controlados, o que a gente não tinha, o governo vai ter que fazer escolhas. Né? E se precisar crescer gasto, ele não vai poder porque ele tem um teto. E aí ele vai ter que fazer escolhas. E que ele escolha, na verdade, cortar gasto discricionário, cortar privilégios e deixar que a gente possa fazer os investimentos nas áreas essenciais. Deputado, desculpa a minha interrupção, mas Não, é só para uma questão que me parece importante também nessa mesma linha. O PSOL e a Rede votaram contra o arcabouço fiscal, depois das emendas, eles decidiram votar contra o arcabouço fiscal, porque o temor deles era exatamente mexer com o índice percentual constitucional da saúde e da educação. O senhor acha que isso corre o risco ou não? O PSOL e a Rede extrapolaram o bom senso? Não, na verdade nós não mexemos nesse percentual constitucional de aumento dos investimentos na saúde e educação. Jamais. Ele está lá, continua lá em aproximadamente 2% ao ano. Não foi mexido nisso. Agora... Mas não correrá o risco. Não, jamais. O governo vai ter que, na verdade, se ele não tiver espaço fiscal para crescer os 2%, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que cortar do outro lado. O projeto não impede que os investimentos em educação e saúde cresçam conforme a Constituição, porque a gente não alterou a Constituição. Mas para ele crescer, né, se não houver uma arrecadação que permita com que ele cresça, sabe o que o governo vai ter que fazer? Cortar gasto desnecessário. E é isso que a gente espera, eficiência, corta privilégio, faça reforma administrativa, mas mantém o que a Constituição prevê, que são os investimentos na educação e na saúde.
Deputado, o que você falou agora, rapaz, eu fico até mais aliviado para fazer a próxima pergunta. Quando você falou da sua independência, não importa aquilo que vier. Você colocou lá, sobre de corte de cargo, falou, não, eu dispenso meu negócio aqui, aquilo que for bom. Beleza, você respondeu isso aí, eu vou fazer uma pergunta hoje, baseado numa matéria que eu li. Segundo essa matéria, um levantamento do jornal O Globo, parlamentares aliados de Lula receberam 3 vezes mais de emendas na comparação com aqueles que votaram contrariamente ao arcabouço. Aliados. Esses aliados do governo, aí eu queria que o senhor se colocasse se é aliado, se não é, enfim, e respondesse a esse levantamento do jornal O Globo, da edição de hoje. Os aliados teriam, de acordo com o levantamento, recebido de janeiro a maio 7 milhões de reais e os que são os contra, né, os demais, 2 milhões, ou seja, mais de 3 vezes mais do que os aliados aí. E essas emendas, elas são, as emendas individuais, né, elas são obrigatórias. Só que o governo, ele tem ali a forma de manejar, né, de acordo com seus interesses, de acordo com as suas demandas, e acaba tendo a palavra final. Mas eu gostaria que o senhor se posicionasse a respeito disso, não é? Já que, por isso que eu falei que fiquei aliviado, porque quando o senhor fala que é independente, porque não tem um compromisso com ninguém. E aí eu queria que você desse sobre isso. Eu não sou aliado do governo Lula, eu sou aliado do Mato Grosso e sou aliado do Brasil. Né? E, para você ter uma ideia, nem direito à emenda nesse ano eu tenho. Porque o parlamentar que tem direito à emenda é o parlamentar que votou o orçamento no ano passado. Eu não era deputado no ano passado. Portanto, as emendas que estão sendo executadas esse ano são emendas de deputados que estavam no mandato no ano passado. Portanto, essa conversa não passou nem perto de mim. E se passasse uma conversa desse tipo, condicionada a qualquer tipo de votação, eu posso dizer para você que eu recusaria a conversa. Né? Como recusou os cargos, né? Como recusei os cargos. Portanto, agora eu não posso falar o que aconteceu com outros parlamentares, que eu não tenho essa informação. Né? Mas eu sou contra, na verdade, um regime de toma lá da cá. Eu acredito, na verdade, que se o governo pretende fazer isso, passou o tempo desse tipo de conversa. Portanto, eu acredito que exatamente por isso o Congresso aprovou um tempo atrás emendas impositivas, professor. Era exatamente para dar essa independência ao Congresso Nacional. O deputado tem lá à sua disposição um conjunto de emendas que elas têm que ser obrigatoriamente empenhadas e executadas pelo governo, independente da sua posição política. São as emendas impositivas que estão previstas na legislação brasileira. Portanto, deputado nenhum precisa votar por conta de emenda, porque, na verdade, ele já tem essa garantia prevista na legislação brasileira. Blemberg, das que você tem aí, eu queria a mais curtinha para a gente responder ainda neste bloco. Ou você não tem, vai me dizer que não tem nenhuma curtinha. Não tem nenhuma curtinha? Sério mesmo? Lorenberg, ele só traz canhão, assim, para deixar o cara enquadrado mesmo. Pode, né? É bom que ele estuda. Não, e ele vai fundo mesmo. Ele lá, estuda, assim. Vê os discursos, né, professor? Deputado, então, vou finalizar com uma pergunta minha aqui. Já que estamos falando aí de Congresso, o seu posicionamento em relação ao Deltan Dallagnol, cujo mandato, o registro foi... O posicionamento, há quem fala que não foi o mandato cassado, mas foi, né? Teve o Supremo se posicionando lá e, com isso, mandato cassado... TSE, né? No TSE, perdão, não Supremo, Tribunal Superior Eleitoral. Isso. Obrigado pela correção. Então, seu posicionamento a respeito disso, o senhor acha que a Câmara pode ou deve se movimentar com base no artigo 49, inciso 11. Então, como lembrou anteontem, o doutor Ives Gandra, dizendo que a palavra final do Congresso, que não pode submeter a tanto, né? Ele tem ali como acionar esse artigo 49, inciso 11. Mas eu queria esse posicionamento a respeito dessa situação aí do Deltan. Eu me posicionei publicamente, né, nas redes sociais hoje, que é uma forma que a gente utiliza para posicionar, dizendo que, no meu entendimento, numa democracia, o voto popular
é algo muito valioso e que deve ser preservado sempre. Toda vez que existe uma interferência, uma decisão que contraria o voto popular, ela é perigosa e danosa à democracia. E, portanto, qualquer rompimento a essa vontade popular, ela precisa ter fatos e evidências muito contundentes, irrefutáveis. E eu considero que um precedente muito perigoso, você caçar um mandato popular eleito, né, por um precedente que seria uma presunção de culpa. Na verdade, a legislação brasileira diz, é a presunção da inocência sempre, né? E aqui naquele caso, né, me fez entender que existia uma presunção de que aquele início de um processo administrativo sem condenação alguma seria depois o deputado condenado e depois de condenação ele ficaria inelegível e, portanto, ele tenha manobrado para que ele não pudesse ficar inelegível e antes disso ele saiu da instituição, né? Mas isso é uma presunção e eu acredito que esse pode ser um precedente muito perigoso. Portanto, acredito que ainda há instrumentos, tanto recursos ao Supremo como à Câmara, e a gente deve olhar esse fato não especificamente com olhar à pessoa, mas sim ao precedente que se abre à democracia. O Brasil não pode abrir mão do seu principal patrimônio, que é ser um país democrático, onde as pessoas, através do voto, podem se manifestar a sua opinião. Nós não podemos perder esse direito do Brasil e preservar esse patrimônio. Portanto, eu vou sempre defender a democracia. Acredito que qualquer decisão que possa atentar à nossa democracia e que possa ser um precedente perigoso à democracia, ela precisa ser muito bem analisada por todas as instituições, seja pelo Judiciário, seja pelo Executivo, também pelo Congresso Nacional. Está aí o posicionamento também do caríssimo Fábio Garcia. Também estava não sei se está no Globo, se é no Globo, foi hoje, foi no Estadão, foi no Globo também, o Deltan, uma entrevista que ele concedeu, dizendo que está procurando falar com o Arthur Lira, mas de forma muito persistente assim, e o Lira não atende, não responde, não, pelo menos o que está contido no conteúdo da matéria, não atende, não responde, enfim, não responde mensagem de WhatsApp e nem tampouco retorna a ligação. E o Deltan reclamando isso, né? Porque passa necessariamente pela boa vontade do Lira de interpretar direitinho, inclusive os que coloquei aqui, não é? Do artigo 49, inciso 11. Vamos ver se vai dar alguma coisa. Eu acho pouco provável, muito pouco provável, porque no meio do caminho existe o Supremo Tribunal Federal, aí tem toda uma briga que vale a pena comprar, não vale? É a leitura política que se faz nesse momento aí, não é? O Lira não quer falar com o Deltan de jeito nenhum, rapaz, olha só. Depois do intervalo comercial, a gente vai abordar outros temas mais locais aqui do Fábio Garcia, pegar os pitacos dele, as opiniões dele, sobre intervenção, sobre negócio de PCH e eleições também. A gente volta num instante só. Estamos de volta, não falei que era muito rápido e eu estou aqui quase, como diria Dilma, engasgando comigo mesmo. Olha só, o Fábio Garcia, deputado federal, está aqui conosco. Vamos agora virar um pouquinho a página, vamos mudar de assunto. Eu pedi para o Lorenberg, no bloco anterior, para fazer uma pergunta naquele bloco. Ele falou, não, pedi uma curta. Eu falei, não, deixa disso, larga a mão, tá sem graceza aí. Então, por favor, professor, esteja bem à vontade para perguntar o que você quiser. Mas, deputado, voltando aqui para o nosso terreiro, né, para Mato Grosso, em especial Cuiabá, deputado, eu estava ouvindo o grande jornalista que eu admiro bastante, que é o Antero Paz de Barro. No seu comentário, ele disse que o senhor já tem um plano traçado para as eleições de 2024 em Cuiabá. E 2 trunfos. O senhor pode me dizer se esse raciocínio está errado ou está certo. Tem 2 trunfos. O primeiro é a ida do Felipe Velatão para a Secretaria
adjunta do turismo, são palavras do Antero, não são minhas, a ida dele para a Secretaria do Adjunto para fazer com que o deputado Abílio saia da disputa, porque os dois são muito amigos. Daí o cargo de secretário adjunto. E o segundo trunfo veio com a questão do senador Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes, que é muito amigo do senhor e poderá ser candidato ao governo do Estado em 2026, apoio do grupo, e por ser amigo do senhor e presidente do PL, poderia estar atraindo o Abílio para desistir da disputa eleitoral de 2024 em Cuiabá. Até que ponto isso é verdadeiro? E o que o senhor pensa desse raciocínio todo? Existe muita fertilidade nos pensamentos, nas coisas que a gente diz. Os analistas políticos também têm fertilidade. Não é necessariamente o caso do Antero, quem é meu amigo, quem eu gosto muito, que aprendi e aprendo com ele sempre. Ele tirou isso de algum contexto aí, mas ele está aí com a palavra, com a resposta, Fábio Garcia. Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero aqui dizer que o Antero, assim como você, Paulo, assim como você, professor, todos nós estimamos muito, né? O Antero é uma mente muito brilhante da política mato-grossense, foi um grande senador da República, combativo, né? Corajoso, firme nos seus posicionamentos. Mas nesse caso, eu quero dizer que ele, na verdade, pode ter tido essa informação de outras pessoas, mas não de mim, né? Até porque, assim, eu não fiz e desconheço qualquer movimento que tenha sido feito para, primeiro, poder retirar a candidatura do Abílio. Abílio é deputado federal, eleito, foi o mais votado em Cuiabá e, portanto, tem toda a legitimidade de construir a candidatura dele à prefeitura da capital, assim como os outros pré-candidatos hoje têm essa legitimidade, né? Segundo que a nomeação do Felipe Velaton para o governo, ela é uma decisão do governo com o partido do Felipe Velaton, que é o Republicanos, não do Fábio, né? Na verdade, quem deixou a vaga, inclusive, que foi ocupada pelo Felipe, foi o Jefferson Moreno, que foi para a MT Par, que é um amigo meu de infância, uma pessoa que eu gosto muito, amigo meu de infância. Portanto, essa não foi uma nomeação do Fábio, né? Foi uma decisão de governo, de partido, entendo eu, para poder atender um pleito do Republicanos. Felipe Velaton, um jovem, competente, que eu espero e torço que faça um grande trabalho pelo turismo do nosso estado do Mato Grosso e terá meu apoio para fazer o trabalho pelo turismo. E eu não tive nenhuma conversa política e eleitoral com o Felipe Velaton para que ele pudesse assumir ou não este cargo. E sobre a posição do Wellington, né? O Wellington é um senador da República, do PL, né? É amigo meu? Como tantas outras pessoas são amigas, mas eu também jamais conversei com Wellington qualquer coisa com relação à saída do Abílio, da possível candidatura dele a prefeito de Cuiabá, né? Portanto, essas conversas simplesmente não existiram. Portanto, não posso validar essa opinião do Antero, porque simplesmente eu nunca fiz nenhum tipo de conversa nesse sentido. No contexto ainda, já que o Lorenberg levantou essa tese aí do pleito de 24, você não conversou, não articulou essa questão aí colocada aqui pelo Antero e reportada pelo caríssimo professor, mas você se reuniu já com alguns vereadores daqui de Cuiabá, da Câmara de Cuiabá, falando de política propriamente. Eu queria que você dissesse aí, nesse raio de ação, de diálogos, qual foi a meta, qual é o horizonte, o que você pretende em termos de articulação? Eu me reuni com os vereadores, nós fomos até almoçar juntos, né? Público, num local público exatamente, e o objetivo da reunião foi falar da intervenção na saúde de Cuiabá. Reunimos os vereadores, 8 vereadores, que apoiam e apoiavam a intervenção na saúde pública de Cuiabá. Para quê?
exatamente para que a gente pudesse fazer essa aproximação entre a intervenção e os vereadores que estão no dia a dia recebendo ali nos seus gabinetes os problemas da saúde de Cuiabá e que eles pudessem passar essa informação para a intervenção, para que a intervenção pudesse ter todas as informações da cidade e pudesse atuar da melhor forma possível. Esse foi o principal objetivo dessa reunião, tanto assim que o deputado federal Abílio, que também é um possível candidato a prefeito de Cuiabá, esteve presente no almoço conosco e conversamos da intervenção. E depois, 1 ou 2 dias depois, nós tivemos todos nós juntos numa reunião com o governador Mauro Mendes para falar sobre a intervenção. Portanto, o objetivo dessa conversa foi intervenção na saúde pública de Cuiabá. Foi Cuiabá e não foi eleição para Cuiabá, mas sim gestão na cidade de Cuiabá. Então tá, já, eu vou colocar esse assunto aqui do lado, ó, intervenção. Eu não vou deixar de falar sobre ela não, mas já que estamos nesse assunto aí, não é, de conjecturas, viu gente? Estão conjecturas, não tem ninguém aqui candidato nem pré-candidato ainda não. Bom, pré-candidato talvez tenha. Deputado, como que o senhor vê esse, vou usar um termo, entre aspas, racha, eu não estou falando de rachadinha não, rachadinha é outra coisa que estão falando por aí, de outras situações. Racha no seu glorioso partido por conta do Botelho, que esse sim, já falou que tem esse plano traçado e desse plano ele não abre mão, que é disputar a prefeitura de Cuiabá. O seu nome consta, queira Vossa Excelência ou não queira, consta nos bastidores, estão aí quando faz pesquisa, enfim. Como que você vê essa possível saída que o Botelho falou, ó, eu vou ser candidato de um jeito ou de outro. E aí, de um jeito ou de outro, um outro jeito seria sair do partido, não é? Como é que o senhor vê isso aí? Eu chamei de racha, mas se quiser dar outro nome, tudo bem, esteja bem à vontade. Como é que o senhor avalia isso aí? Olha, é legítimo que o Botelho queira ser candidato a prefeito de Cuiabá, assim como é legítimo que eu também queira ser candidato a prefeito de Cuiabá, né? Em algum momento, se ficaram só esses 2 nomes, o partido terá que tomar essa decisão sobre esses 2 nomes. Se tivermos mais nomes, né, sobre todos os nomes que queiram ser candidato, o partido precisa, em algum momento, tomar sua decisão. Portanto, é legítimo que o Botelho construa essa possível candidatura dele, assim como é legítimo que eu também possa construir essa minha possível candidatura. E nós temos um partido com grandes lideranças, onde tem um governador do estado, um senador da república, pessoas que têm muita experiência na política, para que no momento certo, e o governador já disse que esse momento será o ano que vem, não vai ser esse ano, a gente possa sentar na mesa e buscar um entendimento. Se nós chegarmos no entendimento na mesa, ótimo, muito bom para todos, né? Chegamos no entendimento. Se nós não chegarmos, a legislação mesmo diz, o fórum que decide o candidato do partido é a convenção partidária. É assim que funciona, não sou eu que estou inventando essa regra. A regra está posta pela legislação. Portanto, há ainda um longo caminho pela frente, né, para que isso seja decidido, mas é direito tanto do Botelho, como é direito meu, do Fábio, construir essa candidatura ou esse sonho de um dia ser prefeito de Cuiabá. O senhor defende pesquisa? O Botelho esteve aqui, a gente cutuca todo mundo que vem aqui. Né? Claro. Ele falou que uma das ferramentas que ele respeita e defende é o uso da pesquisa para saber. E se ele entender, se aparecer lá, Fábio, na hipótese do seu nome, de você se colocando como candidato, pré-candidato, apareceu lá o seu nome como preferido, ele respeitará. E até fez uma provocação. Será que o Fábio respeitaria o meu nome numa pesquisa? Bom, veja. Se meu nome aparecer como preferido? Pesquisa é sempre um dos instrumentos, né, utilizados para uma decisão política. Não único, e nunca foi. Eu já participei de várias decisões de candidatura majoritária. Pesquisa é um único, porque se ela fosse a verdade absoluta, né, a política não teria nomes como Romeu Zema, em Minas Gerais, Tarcísio, em São Paulo, Bolsonaro, né, presidente do Brasil. Portanto, Blairo Maggi, governador do estado do Mato Grosso. Esse foi um caso emblemático mesmo, né? Nem aparecia então, nas pesquisas. A pesquisa ela não é uma verdade absoluta.
ela é uma fotografia daquele momento, e em especial, né, a pesquisa quantitativa ela é uma fotografia absoluta daquele momento. A pesquisa qualitativa, às vezes, até diz um pouco mais, mas também não é uma verdade absoluta, né? Portanto, ela é um instrumento que pode ser utilizado para auxiliar, mas é uma decisão política, a decisão de uma candidatura. É uma decisão política e ela precisa utilizar os instrumentos adequados, mas precisamos sentar na mesa, né, e ver se a gente busca o entendimento. Se não, né, como eu sempre digo, né, a legislação fala de convenção. Portanto, há muito caminho pela frente, né, para essa decisão, e eu vou voltar a repetir, né? Eu disse outro dia numa entrevista, eu disse, a minha pré-candidatura, que agora todos nós somos ainda pré-candidatos, ela está posta, mas não imposta. Então o senhor quer ser candidato? O senhor quer ser... Eu já disse isso várias vezes, né, que eu tenho um sonho de ser prefeito de Cuiabá, né, e tenho então, portanto, legitimidade para poder construir a minha candidatura. E digo também o mesmo para o Botelho, para o Abílio e para tantas outras pessoas que queiram. Tem todos legitimidade de serem candidatos e de construir as suas candidaturas, né? E a gente precisa ter muito amadurecimento e tranquilidade para tomar essa decisão. O Jaime me disse outro dia, professor, falou assim, Fábio, o diálogo é o combustível da política, portanto, vamos exercer bastante diálogo para tomar a melhor decisão possível. E estou lembrando que o combustível, sabe o preço que está aí, né? Houve agora Houve uma redução. Houve uma redução. Eu procurei por aí para achar, não comi, não achando. Lorenberg, então vou deixar para você a última pergunta do programa, por favor. Deputado, ainda nessa mesma linha dessa resposta, o deputado Júlio Campos, que também tem uma longa carreira de experiência no mundo político, ele tem uma tese, e aí eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito dessa tese. Ele defende a ideia de que o senhor deveria ser candidato a governador do estado em 2026, ao passo que a prefeitura, dentro da União, deveria ser candidato o Eduardo Botelho. Isso já foi discutido dentro do partido? Isso já foi conversado dentro do partido? Ou ainda não? E o senhor não concorda ou concorda com essa tese? Não. Primeiro, eu não concordo com essa tese. Até pelos argumentos que o Júlio utilizou para sustentar essa tese, não concordo em absoluto com os argumentos de que o Botelho tem que ser o candidato do União Brasil porque ele é mais feioso e, portanto, parece mais com cuiabano. Eu discordo dessa tese absoluto, né? A candidatura a prefeito de Cuiabá é algo muito sério que não pode ser tomado nesse tipo de debate, né? E, portanto, acho que a comparação foi ruim, tá? E eu tenho, como eu digo, né? Eu tenho o direito de correr atrás do meu sonho. E o meu sonho é ser prefeito de Cuiabá. Portanto, eu tenho esse direito de correr atrás do meu sonho, assim como o Botelho também tem o direito de buscar aquilo que ele deseja, né? E eu estarei aqui correndo atrás desse objetivo, né? 2026, vamos discutir lá na frente o que vai acontecer em 2026. Agora, o projeto que eu tenho nesse momento é buscar construir essa candidatura à Prefeitura de Cuiabá. Legal, gostei de ver o deputado Fábio Garcia falando, na minha avaliação, que eu tenha presenciado pelo menos pela primeira vez, aberto assim, admitindo o sonho. Já falou antes, eu sei, mas assim, ficou muito tranquilo, né? Sem aquela coisa, vamos conversar ano que vem. É bom falar sobre as pretensões, porque ninguém nega o sonho que tem, né? Eu tenho o sonho de ser dono da TV Pantanal, mas... Fabinho, obrigado demais por ter vindo aqui. 10 segundos aí, intervenção em Cuiabá, você acha que está dando certo, não está, precisa ser prorrogada, enfim, só para constar aí, para a gente não dizer que não falou das flores. Então, vamos lá. Para mim está dando certo, precisa ser prorrogada. A intervenção pegou a saúde destruída, sucateada, sem médico, sem remédio, sem raio-x. Hoje você tem remédio, reposição dos médicos, raio-x funcionando, cirurgia funcionando, unidades sendo reabertas, portanto, muita coisa ainda acontecendo, portanto, para mim, precisa ser prorrogado. Legal, obrigado por ter vindo, o espaço continua a posto para bem informar, viu?
Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. É um imenso prazer estar aqui com vocês nessa sexta-feira. Muito obrigado pelo convite, foi uma honra. Um abraço, uma honra toda nossa. Aquele rapaz está ali, que é o nome dele? Gabriel. O Gabriel, o assessor, também está aqui. Obrigado, viu, pela presença. Laurenbeck, até segunda. Até segunda-feira. A gente entrevista aqui o deputado Allan Kardec, ex-deputado, agora secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, ao vivo, às 7h30 da noite. Bom fim de semana. Se cuida, fica bem, fica com Deus também.